Se alguém está em Cristo, é criatura nova. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Bom, olha que livro bacana aqui. Estou com um livro aqui do Padre Gabriele Amorth, né? Está sendo divulgado aí o padre, por causa do filme, né, O Exorcista do Vaticano. Realmente, Padre Gabriele Amorth foi aí por anos, né, quase 30 anos, exorcista do Vaticano, tá? Esse livro aqui que eu vou indicar para vocês é da editora Ecclesiae, tá? A estrutura do livro é muito boa, né? As páginas são meio amareladas, então para mim foi ótimo porque facilitou bastante a leitura. Tem outros livros do padre e depois eu vou passar para vocês os títulos e vou falar alguma coisa de cada um. Não vou falar tudo, vou falar só alguma coisa só para poder vocês saberem do que se trata, né? E quem tiver interesse, correr para adquirir o seu. Esse livro em si, ele fala algumas coisas sobre alguns dogmas da igreja no início, tá? Ele fala sobre o início, né, as questões, alguns problemas que a igreja ainda tem em aceitar, não toda a igreja, né, mas alguns bispos, em aceitar o ministério do exorcista. É muito legal porque menciona alguma coisa do Padre Pio, já que Padre Gabriele conheceu o Padre Pio, né, ele conheceu o Padre Pio, conheceu e aí ele menciona aqui, na verdade, que também o Padre Pio conheceu o Karol Wojtyła, que era bispo na época, na Polônia, e depois de alguns anos ele veio a ser o nosso Papa João Paulo II. Bom, aqui nesse livro, o padre, ele fala de 2 exorcismos apenas. Poxa, mas um livro tão grosso e falar só que é bem extenso. Não, é extenso, assim, tem detalhes, né? E o padre, ele sempre coloca uma história ou outra, ele liga com algumas coisas da Bíblia, ele menciona algumas experiências. Então, é um livro bem interessante. Eu marquei algumas coisas aqui que eu achei legal passar para vocês. Por que eu tenho esse livro? Eu tenho esse livro já há muitos anos atrás. Eu conheço o trabalho do Padre Gabriele desde quando eu trabalhava na Pia Sociedade de São Paulo, que, né, numa livraria em São Paulo. E o Padre Gabriele, ele é dessa instituição, da Pia Sociedade de São Paulo, da Paulus, né? Só que ele era da Paulus de Portugal. E os livros dele são editados pela Paulus de Portugal. Então, às vezes vinha de Portugal aqui para o Brasil, ia para a livraria e a gente tinha conhecimento. Foi assim que eu conheci o trabalho dele. Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui Tem algumas coisas aqui desde 2013, que eu tenho esse livro. Então, tem aqui, o princípio só há um Deus, tá? Satanás, o inimigo de Deus, os 2 conhecimentos, salvei a todos. Então, esses aqui são alguns dos títulos, tá? O legal desse livro do padre é que no final ele sempre tem algumas orações, tá? A ideia desse livro não é ficar narrando como que foi o exorcismo. A ideia dele é falar o que acontece, né? Como se prevenir, como se proteger, como que isso acontece, tá? A ideia central dele é essa daí. Então, tem 2 casos de exorcismo. Tem um de um secretário, um oficial secretário do Vaticano, que se aposentou, e de uma mãe, eu não lembro se ela é viúva ou se é mãe solteira, de meninos gêmeos, né? De 2 gêmeos, de 2 meninos, que também estavam aí apresentando algumas coisinhas diferentes, tipo, eles tinham aversão ao sagrado, começou a ir na missa, depois não queria mais, aí ficava zombando, enfim, tinha algumas coisas detalhadas no livro. E essas 2 pessoas, não o secretário, porque quem procurou o Padre Gabriele, na verdade procurou o Padre Cândido Amantini, que é o padre que era responsável na época pelos exorcismos, e nesse livro aqui o Padre Gabriele estava acompanhando ele, tá? Nesses 2 exorcismos aqui. Bom, aí esse oficial, a esposa dele que procurou o padre, né? No entanto que os 2 exorcismos deu um pouco de trabalho para ele, mas enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas partes do livro, que é bem interessante para quem gosta do tema, né? Bom, aqui ele fala um pouco da água benta, a importância da água benta, tá? Bom, se estiver possuindo verdadeiramente a pessoa à minha frente, pode ser eficaz, né, o uso da água benta. Em todo caso, posso aspergi-la sobre o possuído,
Para ele são gotas que queimam, fazem literalmente queimar, como se lançássemos gotas de óleo fervente sobre ele. Então, quando fala dos objetos sacramentais, que é o sal bento, a água benta, que fala para a gente sempre ter na bolsa, em casa, é por isso. Não que chega uma pessoa, você vai jogar água benta na pessoa, mas que você tenha água benta aí para aspergir a sua casa e eventualmente algum objeto ou até mesmo você. Como que eles agem, né? Eles trabalham de maneira oculta, né? E a gente quase que nunca percebe a presença. E eles fazem isso por ódio de Deus, tá? Eles identificam quem podem atacar, ou seja, quem está vulnerável, né? Quem não está na fé, quem não reza. E sempre atrás daquelas pessoas que estão muito atrás de sucesso, dinheiro, prazer, que são as grandes paixões que movem aí muitas pessoas e acabam levando elas para o abismo, né? Não que a gente não precise, não, às vezes as pessoas confundem, né? É lógico que a gente tem que trabalhar, tem que ter os nossos cursos, as nossas coisas, né? Mas sempre de modo moderado. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Não sei se vai dar para mostrar tudo. É que eu marquei muita coisa. Que esse daqui eu não emprestei para ninguém, mas tem outros que eu impresso. Os que eu impresso eu não deixo nada marcado assim, de fitinhas. Bom, aqui ele colocou um alerta, né? Que é um desejo que ele tem, né? Um desejo que ele tinha, na verdade. Que é que o Papa podia exigir que todos os bispos, sem exceção, não façam um exorcismo para cada paróquia. Né? Porque aí as pessoas, aqui ele até coloca que muita gente está com esse tipo de problema e acaba indo procurar curandeiros, coisas fora da religião católica, né? E acaba se afundando mais. Então, na verdade, se tivesse padres especializados no assunto em cada paróquia, de repente há um aconselhamento, né? Porque nem tudo, aqui mesmo no livro fala, nem tudo que vai atrás dele falando que é exorcismo, necessariamente precisa de um exorcismo, é apenas uma oração de cura e libertação. E tem outra coisa que deixa bem claro, é que as pessoas, antes de chegar nele, né, ele vai aconselhar e tal, mas que procuram um psiquiatra ou um psicólogo ou um médico relacionado, de repente, à doença física que a pessoa está sentindo ali, né? Ele não vai exorcizar a pessoa logo de início, você tem sempre uma triagem, uma conversa aí, tá? A oração do rosário é extremamente importante, tá? É uma oração muito forte contra ele não suporta quem reza o rosário, então é interessante a gente, quando puder, fazer uma oração do terço. Tá indo trabalhar, tá com o terço no bolso? Reza o seu terço aí sossegado. Bom, e aqui ele está falando sobre os meios que ele tem para poder conhecer, né? Porque ele tem que saber o nome e tal. O que mais eu tenho aqui de interessante? Sim, o jejum. Tá? É importante fazer jejum e oração. Quem pode fazer jejum, na verdade, né? Nem todo mundo pode fazer o jejum e oração. Bom, ele fala também da fé. Para crer em Deus é preciso ter fé, e fé é um mistério, né? Bom, eu não vou ficar falando aqui dos exorcismos em si, tá? É interessante que você, de alguma maneira, tenta adquirir o livro aí, mas é muito legal, somente dos gêmeos, a história, né? Porque não partiu deles esse problema, né? Então, nem sempre a pessoa, quando é possuída, vem dela. Às vezes é de uma pessoa da casa, de algum parente, de algum amigo próximo, tá? E do secretário, do oficial da Secretaria do Vaticano, ele sempre estava lá junto com o Papa, né? Ele sempre estava lá junto deles e, de repente, ele se viu numa situação complicada, tá? Enfim, mas é bem bacana esse livro, tá? Espero que vocês gostem aí. O próximo que eu vou falar é um livrinho pequeno, muito pequeno. Eu acho que é até interessante ler o outro primeiro do que esse, porque ele dá introdução a muitas coisas bacanas aí, ok?